Maravilha. Sejam bem-vindos de volta à nossa Bienal das Rodovias 2024. Dando início ao painel desta tarde com o tema Sustentabilidade para além das rodovias, o que outros setores têm a ensinar. Nós convidamos para compor este palco a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Convidamos também a diretora executiva nacional do SEST Senat, Nicole Goulart. Convidamos também a diretora executiva da Abicom Sindicom, Cristiane Dias. Por gentileza, chamamos ao palco a diretora de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil, Fabiana Gomes. E para compor e moderar este lindíssimo painel, convidamos o diretor de Relações Institucionais da ABCR, Guilherme Bianco. Com a palavra, o senhor Guilherme. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado aqui pela presença. Primeiramente, pela presença na própria Bienal das Rodovias e agora pelo nosso painel aqui. Contamos com um painel de muita qualidade. Temos um time completo. E aqui vocês enxergam 5 pessoas e tem uma sexta. A gente tem o Davi aqui também com a Nicole. Então a gente tem um estreante também aqui no nosso evento da Bienal. Pois bem, eu sou o Guilherme Bianco, diretor de Relações Institucionais aqui da BCR. É uma grande honra, uma grande satisfação para nós termos vocês aqui neste nosso encontro de muita relevância. Enfim, aqui como vocês já viram, temos 4 painelistas, a doutora Mariana Pescatori, doutora Nicole, doutora Cristiane e doutora Fabiana. Cada uma delas representa um outro setor que vai além das rodovias, que é um pouco desta nossa ideia deste painel. O evento todo é focado nas rodovias, mas entendemos que a gente tem muito a aprender e elas têm a possibilidade de trazer as melhores práticas para o setor de rodovias, né? Cada uma com sua expertise, com a sua capacidade e conhecimento institucional e também de soluções de problemas, por que não, né, doutora Mariana? Enfim, só para passar umas informações relevantes aqui, antes de abrir a palavra para todas elas, nosso setor vive um momento pujante. Vivemos o melhor momento em 30 anos, viu? Em contratos de concessão, em quantidade de investimentos, em empregos gerados. E isso vai aumentar de forma exponencial para os próximos anos. Isso é um grande resultado do nosso trabalho, mas de todos os atores que inclusive aqui são representados por vocês. Enfim, aqui então a sequência do nosso painel para ficar claro para todos. Vão ter 2 rodadas de conversas, então eu vou fazendo perguntas aqui para as nossas 4 painelistas, cada um com a sua capacidade de divulgar, de explicar seus benchmarks, sua importância, e enfim, no final a gente fecharia esse painel aqui. Temos a missão de concluí-lo em 1 hora, então todo mundo vai ficar atento aqui, a gente já tem até um reloginho marcando na nossa frente aqui para todos, mas enfim, esse é o motivo de muita alegria para todos. Para começar, vou fazer uma passagem aqui para a doutora Mariana Pescatori. E a pergunta é, quem é Mariana Pescatori, por favor? Boa tarde a todos. Bianco, muito bom estar com vocês aqui, agradecer também pelo convite, Marco Aurélio, oportunidade do Ministério de Portos, Aeroportos e também, por que não, de hidrovias, que a gente tem focado muito nas hidrovias lá no Ministério agora. Agradecer a oportunidade de estar aqui e, como você falou, a oportunidade de a gente estar discutindo com o setor rodoviário, né? Com certeza, a gente não é um fim em si mesmo quando a gente está falando dos terminais. As rodovias, ferrovias, elas vão chegar nos nossos portos, elas vão utilizar as nossas hidrovias também para chegar nos nossos portos. A gente sabe que a gente precisa de mobilidade para chegar nos nossos aeroportos. Então, tá tratando aqui de sustentabilidade e políticas públicas que sejam transversais e que a gente pense
conjuntamente, é uma oportunidade única aí para o setor, e agradeço demais aqui o convite. Falar um pouquinho de Mariana é difícil, né? A gente estava falando ali de quanto é difícil se descrever. Eu estou no setor aí há 15 anos, né? Por que pareça, eu passei no serviço público na Agência Nacional de Aviação Civil. Estava no início da Agência Nacional de Aviação Civil, era ainda DAC, era militar, e aí teve a oportunidade de ir para o setor portuário. E não tive, aí, desde então, desde de 2009, estou atuando no setor portuário, ali no Ministério, né? Agora estou aí como secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. E agora eu tive que voltar e tratar de aeroportos, então novamente estudando, conhecendo novamente o setor. E com o desafio aí de tentar que a gente tenha umas políticas aí que sejam transversais e integradas. Então, agradecer novamente aqui a oportunidade de estar aí com certeza outras mulheres aí que são referência no setor. E com certeza a gente vai ter um painel aqui que vai ser muito produtivo para a gente levar aí boas ideias ali para o Ministério. Tá ótimo, muito obrigado, Mariana. E eu já vou começar com as 2 perguntas diretas para vocês que a gente tem aqui anotado. Então, a primeira seria: qual é a importância da agenda de sustentabilidade para o Ministério dos Portos e Aeroportos? E também, quais medidas vêm sendo adotadas para promover o assunto? Então, Bianco, a gente no Ministério, né, logo que o ministro Silvio chegou, a gente propôs a ele que a gente voltasse a criar uma área específica de sustentabilidade, né, ligada à Secretaria Executiva, e que fosse transversal e que pensasse as políticas públicas de forma transversal. Então, recentemente, a gente teve a criação ali da Secretaria, que trata de toda a pauta ESG do Ministério. E a gente tem, né, desenvolvido, junto com a Larissa, que chegou recentemente, que você conhece, que trabalhava no Ministério da Infraestrutura, que é oriunda do IBAMA, então é um quadro técnico excelente. Estamos montando a equipe agora, com um desafio muito grande de levar todos os objetivos e todas as metas que o país pactou para o setor portuário e de aviação, né? Isso é bastante desafiador, né? Porque a gente, quando está falando na área de navegação, seja aérea ou seja na parte de navegação marítima, a gente tem metas muito bem estabelecidas pelos organismos internacionais. E são metas desafiadoras, né? A IMO estabeleceu que até 2050 a gente tem que se tornar net zero, 2030 a gente já vai ter uma redução aí de 20%, querendo chegar a 30%. Então são metas desafiadoras para o setor de navegação e que também já vão ter penalizações aí para 2027 sendo definidas aí para o setor de navegação. E a mesma coisa no setor aéreo, né? A OAS também definiu metas muito claras de redução. A gente já está internalizando isso junto com o MME no projeto de lei do combustível do futuro que foi definido. Então, a gente está definindo aí metas de redução de CO2 no setor de aviação para que a gente consiga chegar também no net zero em 2050. Então, a expectativa é que a gente tenha redução de 1% de CO2 até 2027 e aos poucos a gente vai ampliando essa meta para que a gente consiga reduzir. E da nossa parte, a gente tem um desafio muito grande de internalizar essas metas, não só para o setor de navegação, mas para os terminais também. Então é um trabalho que a gente tem feito ali junto com a ANAC, junto com a ANTAC, estamos conversando com as outras agências reguladoras também. Recentemente eu tive num painel na ITT exatamente tratando sobre esse assunto, para a gente poder pensar numa política que de um lado, e eu acho que é o lado principal, né, que a gente estava falando, que é fomentar, então utilizar os nossos instrumentos de fomento para que as empresas promovam essa descarbonização, promovam a transição energética, e do outro lado, utilizar o nosso poder efetivamente de definir metas para o setor, e que para que as empresas privadas, que no fim das contas a maior parte das nossas empresas que atuam tanto no setor de portos quanto dos aeroportos são os privados, que elas migrem e para que elas efetivamente nos apoiem na efetividade das metas que o país se propôs para a redução de carbono. Depois eu vou estar falando um pouco mais, mas a gente, além dessa parte de metas, fomento e política para o setor, a gente também tem atuado muito junto ao MME na questão de combustíveis sustentáveis para o setor. E o papel, principalmente do setor portuário, na questão do hidrogênio verde. Essa semana a gente teve a sanção da lei do hidrogênio verde, com a questão do REHIDRO sendo criada. Continuamos, Mariana. Concluindo aqui, eu acho que a gente estava falando da questão dos combustíveis verdes, então a gente tem essa questão do papel dos portos para a produção de hidrogênio verde. A gente já tem projetos robustos sendo desenvolvidos aí no Porto de Pecém, em Açu, em Suape. E a gente sabe que uma vez que vai migrar para uma produção de energia eólica offshore, os portos eles vão ter um papel determinante tanto na parte de produção
de pás eólicas, a parte de navegação também, a gente fomentar a parte de navegação, e também a questão da gente estar produzindo e efetivamente, se a gente for exportação de amônia. Então, é uma parte industrial muito forte que a gente tem que estar planejando e preparando os nossos portos para isso, né? E eu não posso deixar de falar da pauta ESG. Então, tá aqui com Nicole, com Cris, com Fabiana, eu acho que é extremamente importante e eu acho que muitas vezes eu falo isso, né? Tá como secretária executiva, a primeira secretária executiva do Ministério, e olha que eu estou há 15 anos lá no Ministério, a gente nunca teve uma mulher ocupando esse posto, e a gente, quando chega nesses postos, a gente efetivamente tem o papel de ter um olhar feminino para a política, né? Então, nessa nossa política de ESG, a gente também está com linhas de fomento, né, para participação e equidade de gênero no setor. Hoje a gente tem pouquíssimas mulheres atuando no setor, a gente tem aí 3% de pilotas no setor, a mesma coisa, né, Fabiano, deve ser no setor de navegação também, poucas comandantes. Então a gente tem um papel definitivo da gente ter políticas para que a gente fomente mais participação na parte operacional e também na parte estratégica, né, para que a gente efetivamente possa ter aí metas e possa atingir uma participação feminina mais relevante no setor, que é importante, né, que é muito importante. Então, a gente tem muita coisa sendo feita no Ministério e acho que tudo isso só pode ser feito com a participação do setor privado, né? A gente não pode errar a mão nessas políticas, porque se a gente erra a mão, se a gente define metas muito elevadas, a gente com certeza vai estar, provavelmente fomentando desinvestimento no país, e a gente sabe o quanto que é importante o setor portuário e aviação para a geração de emprego e renda no país. Então, tudo isso é feito com a participação do setor privado e conjuntamente para que a gente defina essas políticas, e a expectativa é que a gente consiga aí, ainda nos próximos 2 meses, ter a publicação aí de uma consulta pública na nossa política de ESG e uma agenda muito clara para o próximo ano para o Ministério de Portos e Aeroportos. Muito obrigado, secretária Mariana. Parabéns pela fala, parabéns por ser a primeira secretária nacional. Isso aqui é histórico, né? É importante ela estar aqui presente com a gente, sua presença. Interessante essas metas, né, que vocês estão buscando, a gente tem buscado também no setor de rodovias, e talvez o nosso objetivo é tentar alinhá-las, né? Porque não existe porto sem ter uma rodovia ou uma ferrovia, enfim, acho que o nosso papel aqui é sempre tentar buscar as melhores interações. Eu tenho certeza que a Fabiana vai falar na hora dela lá um pouquinho sobre isso. Mas, passando a palavra agora para a doutora Nicole Goulart, ela é diretora executiva nacional do SEST Senat. E aí, Nicole, a primeira perguntinha, quem é Nicole, por favor? Bem, tudo bem? É um prazer representar o SEST Senat aqui num painel tão relevante, tão importante, em parceria de mulheres fortes, que eu acho que todas nós somos. Então, cumprimento aqui a Cris, a Mariana, a Fabiana. E quem eu sou? Eu sou diretora executiva nacional do SEST do Senat. SEST Senat é o braço que cuida da área do transporte, da saúde e da qualificação profissional do nosso setor. E eu estou à frente desse cargo há 9 anos. No SEST e no Senat, a gente tem um cenário diferente do setor transportador. 57% dos cargos hoje ocupados pelos líderes, pelas nossas gerentes de unidades, são formados por mulheres. A gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Temos políticas de inclusão muito fortes. E você comentou, Mariana, um dado muito relevante, né? 3% de pilotas. No setor de transporte, nós também temos apenas 3% de motoristas mulheres. Então, enquanto diretora executiva nacional, Guilherme, para mim é um prazer representar essa instituição e trazer essa pauta, esse tema aqui para esse fórum, para esse painel, para essa bienal tão relevante para o setor. Perfeito, muito obrigado, doutora Nicole. E lá vão 2 perguntinhas para ti, né? Qual a importância da agenda de sustentabilidade para o SEST Senat e quais medidas vêm sendo adotadas para promover o assunto? Tá. Eu estava comentando com a Mariana logo ali que eu falo super rápido, mas que com o Davi, o meu fôlego ficou muito curto. Então eu vou falar um pouco mais devagar e se eu estiver falando baixo, por favor, alguém me sinaliza, porque acaba mesmo o fôlego. Qual que é a importância de sustentabilidade para o SEST Senat? Na verdade, como uma instituição de fim social, isso está no nosso core business. Então, hoje, a gente sempre se preocupou, a gente sempre olhou com muito cuidado para a sustentabilidade, para o social e para a governança. O que muda quando a gente traz isso? A Mariana comentou que veio recentemente, né, a criação de uma área específica.
O que eu percebo, Mariana, é que isso não é um privilégio ou uma novidade só da Secretaria. Eu acho que a criação de áreas específicas vem tomando corpo e forma ao longo do último ano, eu diria, dos 2 últimos anos. E lá no SESI Senat não foi diferente. A gente percebe que a gente tinha muitas ações, porque por conta da nossa ligação, a gente forma, qualifica, dá saúde e educação para o trabalhador do setor. Então, meio que isso acontecia de uma forma muito natural. E a gente percebeu que faltava um guarda-chuva. Faltava a gente ter lá ações, um grande projeto, uma área que tratasse desse tema. E foi o que a gente começou a fazer. Mais do que isso, faltava uma ampla divulgação. Hoje o SESI Senat já produz 40% da energia que consome. Então, todas as nossas unidades inauguradas já contam com placas fotovoltaicas. A gente já tem uma política de reuso de água. A gente faz uma gestão de ativos. Acabamos de ganhar uma premiação em gestão de ativos. Então, são ações internas como essa que faz com que demonstre, especialmente para o nosso setor, a importância desse tema para a gente. E aí, quando você me pergunta o que a gente vem adotando para promover o assunto, Guilherme, o que a gente percebeu? Como um elo entre o trabalhador e o empresário, nós somos um fomentador de boas práticas. Então, a gente tem aí um ativo muito importante, que é a capacitação profissional. Então, a gente pode, através dessa capacitação, mostrar para o trabalhador, para o usuário dos nossos serviços, quais são as responsabilidades dele frente à política instituída para a empresa. E também, a gente pode, com as nossas ações, com as nossas atividades internas, demonstrar para o setor transportador o que ele precisa fazer para alcançar os objetivos. O que a gente percebe também no setor transportador? Mais de 70% das empresas são familiares. Então, são empresas com uma estrutura muito bem consolidada, com práticas muito bem consolidadas. E do mesmo jeito que a gente não tinha um guarda-chuva, as empresas não tinham condições de mensurar os seus resultados. Por aspectos básicos, porque faltava indicador. Então, quando a gente levou essa pauta para o setor de transporte, o SESI Senat organiza missões internacionais mundo afora para levar as boas práticas. Nós fomos para Lausanne, no IMD, no ano passado, e a pauta foi só ESG, uma semana inteira de ESG. E qual foi a nossa surpresa? A gente saiu do Brasil achando que as empresas de transporte do Brasil estavam muito aquém do que o mundo espera, e o que a gente viu é que não, que a gente tem muita prática implementada, tem muita meta para cumprir, como a Mariana comentou, no setor. A gente também tem um setor de cargas e de passageiros. Os embarcadores, as grandes empresas, têm exigências altas para os nossos empresários cumprirem e que a gente consegue atender essas exigências com alguns dificultadores, obviamente. Mas o que os empresários voltaram? Com uma missão trazida e administrada hoje, absorvida pelo SESI Senat, de estruturar essas ações. Então, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós contratamos um instituto, o Instituto Etos, para ele fazer uma pesquisa, primeiramente, de como é o setor rodoviário de cargas e passageiros em ESG. Porque a gente acaba, eu brinco, acho que todo mundo fala isso, a gente vai para fora e acha que a gente tem um pouco de síndrome de cachorro vira-lata, porque a gente está muito aquém do que o mundo espera. E, na verdade, o que a gente notou lá é que a gente tem muitos avanços, obviamente, precisamos ainda de muitas mulheres no setor, por exemplo. As empresas, quando a gente fala de governança, as empresas são muito bem estruturadas. Existem ainda muitos aspectos, quando a gente fala de emissão de poluentes, de eletrificação, que é uma discussão gigantesca no nosso setor. Mas o que a gente percebeu é que a gente está mais perto de alcançar os nossos objetivos do que distante dele. E aí, então, voltando para finalizar, porque os meus minutos acabaram, o que a gente percebeu é que a gente precisa lançar a luz nesse tema, trazer esses empresários para o jogo de debate, de dizer, olha, vocês fazem parte desse processo de mudança de cultura do país, é o primeiro passo. Segundo, mostrar o que a gente espera do governo. Não adianta um empresário ter uma vocação para contratar e um interesse em contratar mulheres. É preciso infraestrutura nos pontos de parada, capacitação para as mulheres. É preciso todo um suporte para que essa mulher seja motorista profissional. Então, não é uma coisa simples.
Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é como que a gente pode, com rede de parceiros bem estruturada, fazer eventos, promover ações com os trabalhadores, de modo que eles se sintam copartícipes da solução em SG especialmente. Fizemos vários eventos, aqui eu agradeço a BCR em parceria com vocês, né? A gente vai para os pontos das rodovias, a gente vai onde está a concessionária, fazer ação com caminhoneiro, fazer ação enfim, com toda a cadeia que trabalha no setor, com o objetivo claro de, pela educação, pela qualificação profissional, transformar o setor transportador. E aí, eu falei muito de mulheres aqui, Guilherme, não poderia deixar de destacar que a minha equipe vem comentando, né? A gente tem muito orgulho, quando eu falo 57% de mulheres em cargos de liderança, de dizer que hoje todo mundo veio falar que a manhã inteira todos os painéis tinham muitas mulheres. Então, parabéns a vocês, porque isso isso demonstra claramente o quanto que o setor de transporte, o tanto que a gente está preocupado com essa pauta e o tanto que a gente vem trabalhando para isso. Então, muito obrigada. Tá ótimo, Nicole, muito obrigado. Aliás, aqui a gente teve um compromisso no evento pelo nosso presidente, Dr. Marco Aurélio, que 50% das painelistas seriam mulheres. E conseguimos cumprir isso pela primeira vez na história de um evento de rodovias. Então isso é bastante marcante e relevante. Mas, pegando um pouco aqui seu ponto, doutora Nicole, assim, somos muito parceiros do SESCENAT, admiramos o trabalho que vocês proporcionam aos trabalhadores de transporte, aqueles que são os usuários das nossas rodovias, né? Então a gente sempre tem parcerias para redução de acidentes, o próprio debate dos PPDs, né? PPD, para quem não está acostumado, os pontos de parada e descanso dos caminhoneiros, para que com isso eles tenham ali um respeito, uma dignidade do serviço prestado, enfim, e que melhore a vida deles reduzindo o acidente nas rodovias. Mas para a gente dar continuidade aqui, eu vou chamar a doutora Cristiane Dias, que é diretora executiva da Bicom Sindicom. E a primeira pergunta, como foi feito para todas, Cris, quem é Cris? Explica para a gente. Boa tarde, Bianco, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Parabenizar pelo evento, pela organização. Agradecer na pessoa do Bianco ao querido colega e amigo Marco Aurélio, né, pelo convite, parabenizar a BCR. Cumprimentar as colegas painelistas, Mariana, Nicole, Fabiana, dizer que é raro, né, a gente ter um painel assim com tantas mulheres, parabenizar também pelo evento ter conseguido alcançar a meta de 50% aí do público feminino. Isso é bastante importante, bastante significativo e nós ficamos muito felizes de sermos essas pessoas que hoje estamos aqui na condição de representar muitas das outras mulheres, de tantas trabalhadoras aqui do nosso Brasil. Então, meu nome é Cristiane Dias, eu sou diretora executiva da Bicom Sindicom, que é uma associação que congrega os prestadores privados dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, uma pauta tão importante para o nosso país. Eu estou como diretora executiva há aproximadamente 4 meses, então recém-chegada, mas já venho acompanhando a agenda de saneamento, de infraestrutura há bastante tempo e muito feliz e otimista por poder contribuir com esse setor que ainda não está universalizado, mas que conta hoje com um marco legal em andamento e em implementação. Obrigada, Bianca. Valeu, Cris. E agora vão as duas perguntas para ti, né? Qual a importância da agenda de sustentabilidade para a Bicom Sindicom e quais medidas vêm sendo adotadas para promover o assunto? Bom, eu fico feliz de estar nesse painel aqui, fugindo um pouco do tradicional de falar sobre o setor de transportes, né, e migrar aqui para a área de saneamento, mas é bom então um pouquinho para diversificar, vocês ouvirem um pouquinho diferente do que tem sido feito também em setores que são transversais e que todos nós precisamos. O setor de saneamento ele é um importante vetor de promoção dessa agenda ESG. Principalmente, diferente aqui do setor de transportes, mas pela preservação dos recursos hídricos, né, essencial para a vida,
pela preservação do meio ambiente, porque envolve saúde pública, que é algo que a gente tem batido bastante. Saneamento é saúde pública, e a gente fala muito isso. É muito fácil remediar, mas as pessoas não pensam também em prevenir. Quando a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde pública. Quando a gente tem água tratada e acesso à coleta e tratamento de esgoto, a gente evita muitas doenças, muitas internações, muitas abstinências nas escolas e nas relações trabalhistas também. Então, além desses 3 de recursos hídricos, preservação ambiental, saúde, nós também falamos de saneamento, nós falamos também de desenvolvimento econômico, especialmente no momento onde a gente precisa fazer um grande desenvolvimento ainda na parte de construção civil e desenvolvimento de infraestrutura de uma maneira geral. Então, o saneamento hoje ele está presente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente no ODS 6, que trata de disponibilidade, gestão de recursos hídricos e acesso a saneamento para todos, que tem um prazo de universalização até 2030, muito próximo também do prazo do nosso Marco Legal de Saneamento, que prevê a universalização dos nossos serviços para 2033. Então, o rumo do nosso país agora, o nosso objetivo é realmente alcançar a universalização, mas cumprindo essa agenda ESG, que é muito importante. A gente é muito focado nessa questão, somos muito mais consolidados na questão do ESG do ponto de vista ambiental, mas sempre também tendo esse cuidado de ter que lidar com as comunidades, né? Lidar com todo o entorno, com o social que envolve toda a nossa atividade. E eu gostaria de trazer assim, alguns exemplos aqui que nós temos tido de algumas empresas privadas nossas que se importam muito. Primeiro, do ponto de vista da Bicom, dizer que nós promovemos de 2 em 2 anos o Prêmio Sustentabilidade, que é uma excelente oportunidade de trazermos novas experiências, novas formas de trabalhar essa agenda ESG. No ano passado nós tivemos 87 inscritos, então é um prêmio bastante legal que incentiva muito essa agenda. E no ano que a gente não conta com o Prêmio Sustentabilidade, nós temos o Encontro Nacional de Águas, que nós vamos ter esse ano, que será em meados de novembro, que também, claro, na sua programação conta ali com um painel sobre mudanças climáticas, trazendo toda essa repercussão. Para vocês terem uma noção, no ano de 2022, a gente o setor privado deixou de jogar no meio ambiente 834 milhões de metros cúbicos de esgoto no meio ambiente. E aí, quem gosta de usar o número aí, a referência de piscinas olímpicas, o que corresponderia a 333 piscinas olímpicas. Então, quando você faz esse tipo de correspondência, a gente vê assim, como assim isso estava sendo jogado no meio ambiente, sem tratamento, e existe isso, tá? E é uma realidade que a gente tem que mudar. Então, todos nós, brasileiros, cidadãos, a gente tem que se sensibilizar para mudar essa realidade. E as empresas privadas vêm contribuindo, cada uma fazendo o seu respectivo papel. Eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo, cada uma em uma vertente diferente, mas um exemplo aqui da Águas do Brasil, do Grupo Águas do Brasil, que criou o projeto Gabi Mais Seguro, cuidando um pouco aí da questão de segurança dos trabalhadores. A Iguá, no Rio de Janeiro, que implementou um sistema totalmente diferente, que é um módulo de tratamento móvel de tratamento de água. A GS Nima, que promove a economia circular, transformando lodo em insumo agrícola. E, para não deixar de falar, uma última, eu destaquei apenas alguns aqui, a EGEA, na água de Guariroba, em Campo Grande, acabou implementando um projeto Resiliência Hídrica, que tenta antever aí os efeitos das mudanças climáticas para ocupação no solo. Então, a gente sabe que a gente tem um Brasil muito grande, muito diferente, um norte e o sul completamente diverso, e que para o saneamento, acho que para todos os setores, mas para o saneamento especial, a gente tem que dar uma olhada nas questões locais, na regionalidade. Os desafios também são diferentes. Então, os exemplos de aprimoramento
da agenda ESG são muito diversos, em razão justamente da diversidade que a gente tem no nosso próprio país, dos desafios, dos obstáculos. Então, o setor privado ele vem procurando fazer a sua parcela de contribuição, valorizando cada dia mais essa agenda, rumo ao grande desafio maior que nós temos de trazer a universalização. Obrigada. Tá ótimo, Cris, muito obrigado já pelas suas respostas. Enfim, pessoal, olha como é interessante, né? A gente tem aqui a secretária de Portos e Aeroportos comentando sobre essa multimodalidade, suas metas, né? Temos a Nicole, logo ao lado, falando sobre a capacitação dos trabalhadores, né? Como é que a gente consegue ensiná-los também a tratar esse tema de sustentabilidade, né? Agora, o setor de saneamento, que talvez seja o setor mais ESG que a gente consiga ver, né? Porque está mexendo tanto com saúde pública, mas, enfim, todas as externalidades positivas aqui, né, Cris, que vão muito além do que só ter água tratada em casa ou o esgoto tratado também na água, de alguma forma, envolvida em uma melhor prestação de serviço para o brasileiro. Mas as rodovias tendem a cada vez mais aprender, né, as boas práticas, o benchmark, e essa é um pouco da ideia da nossa conversa nesse momento. Mas agora, e depois a gente vai fazer alguns comentários, eu vou passar para a doutora Fabiana, que é diretora de sustentabilidade da Hidrovias do Brasil. E como de costume, Fabiana, conta pra gente aí quem é a Fabiana Gomes, por favor. Difícil essa pergunta, né? Bom, Bianca, obrigado pelo convite. Obrigada, meninas, por esse painel que a gente está fazendo juntas. Não dá para dizer que não tem mulher na logística, né? Olha o tamanho desse evento e olha a quantidade de mulheres que estão participando. Eu sou Fabiana Gomes, eu sou a diretora de sustentabilidade na Hidrovias do Brasil. Eu sou bióloga. Eu tenho 25 anos de experiência na área socioambiental e eu não consigo esconder a minha alegria quando eu vejo esse tema sendo discutido num evento de porte tão grande, de onde tradicionalmente ele não fazia parte. Então, antes de mais nada, eu sou uma grande apaixonada, uma grande entusiasmada pelo tema com o qual eu trabalho. Tá ótimo, muito obrigado, Fabiana. E as duas primeiras perguntas para você. O que faz a Hidrovias do Brasil e qual a importância da agenda de sustentabilidade para a companhia e como a Hidrovias do Brasil tem integrado a sustentabilidade em suas operações, quais são os principais compromissos da empresa? Bom, a Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada de baixo carbono. O nosso modal predominante é o modal hidroviário, então eu agradeço a acolhida dos rodoviários para a hidroviária que está aqui participando com vocês. Nós temos operações portuárias integradas à navegação fluvial no Tapajós e no Amazonas e na hidrovia Paraná-Paraguai. Temos também uma operação no Porto de Santos e uma operação de cabotagem de bauxita no norte do Brasil. A Hidrovias do Brasil ela é uma empresa de transporte de carga a granel de baixo carbono. Isso quer dizer o quê? A gente transporta entre 70 e 60 mil toneladas de grãos, por exemplo, com um consumo ou com uma emissão de carbono aproximadamente 3 vezes inferior à mesma quantidade transportada pelo modal rodoviário ou pelo modal ferroviário. Então, sendo um negócio sustentável, sendo um negócio de baixo carbono, como que a gente trabalha a gestão sustentável desse negócio, olhando para o futuro, olhando para a resiliência? A Hidrovias do Brasil ela construiu seu processo de materialidade a partir de 2020, quando eu cheguei na companhia. Nós temos hoje 6 compromissos de impacto positivo que são públicos e que já estão no 4º ano de apuração de metas. Esses compromissos eles fazem sentido olhando para as externalidades do negócio. Então, o que é isso? O que causa impacto ao negócio Hidrovias do Brasil e que impacto o negócio Hidrovias do Brasil causa para a sociedade e para o meio ambiente que acolhe suas operações. Dentro desse pilar, nós temos 6 compromissos de impacto positivo, que são mudança do clima, onde a gente olha para a nossa contribuição para mitigar a mudança do clima, olha também para o risco climático que pode afetar nossas operações, impactos ambientais, que tratam diretamente dos impactos das nossas operações, e aí a gente tem 2 questões principais, que são emissão atmosférica, por conta da operação de grãos, e gestão de resíduos. A gente trabalha em regiões muito desafiadoras do ponto de vista de gestão de resíduo, ética e transparência, cadeia de valor, olhando muito para a nossa cadeia de fornecedores, e aqui eu faço um parênteses. A nossa cadeia de fornecedor ela tem fornecedores de porte muito grande, para os quais a gente pode exigir em contrato atendimento a padrões de desempenho. A gente tem fornecedores muito pequenininhos, tipo a pessoa que faz o lanche, o coffee break, a rádio
a rádio comunitária que divulga as nossas iniciativas. Essas pequenas empresas, por vezes, não têm nem estrutura suficiente para emitir uma nota fiscal. Para essas, não tem sentido ainda eu fazer uma gestão em sustentabilidade, mas a gente estrutura esses pequenos negócios para que eles possam prestar serviços para hidrovias e para quem mais quiser contratar esses serviços, trazendo uma roda positiva de mudança do ecossistema de negócio regional. E a gente tem um grupo de fornecedores de médio porte que conversam muito com o que a Nicole estava falando. São empresas familiares que, assim, conduzem muito bem o seu negócio, mas não fazem gestão em sustentabilidade porque não é o core business dos caras, né? O core business deles é fazer o negócio deles. São fornecedores que são muito importantes para o meu negócio, fornecedores de risco para o meu negócio, que eu não posso simplesmente falar, mas você não está atendendo aos meus padrões, então até logo. Eu não posso falar até logo para uma empresa que emprega 1.200 pessoas na região onde eu atuo. Então, esses fornecedores, a gente pega pela mão num programa que chama Parceiro Sustentável, qualifica esses fornecedores para que eles iniciem a sua jornada de sustentabilidade e confere a eles um selo, de forma que a gente tenha, não é uma certificação, porque a Hidrovias não é um órgão certificador, mas uma chancela dizendo, poxa, esse cara aqui está seguindo sua jornada de sustentabilidade a passos consistentes, e esse selo ele faz sentido no mercado, e esse fornecedor ele passa a prestar serviço de maneira diferenciada. De novo, a gente melhora o ecossistema de negócio. Isso conversa com um outro compromisso nosso, que é o compromisso de desenvolvimento local. A gente olha para o ecossistema de negócio do entorno, a gente olha no nosso investimento social para geração de emprego e renda, educação e organização do território, e aí olha muito para a questão de educação e formação de mão de obra, pensando na navegação hidroviária, no norte e no sul, e pensando na qualificação de profissionais, assim como na aviação e no setor de transporte rodoviário, pouquíssimas mulheres na navegação. E dizer que a gente não tem mulheres na navegação, porque a gente não tem mulheres qualificadas, é uma desculpa que hoje é absolutamente inaceitável. Então, se não temos pessoal qualificado, a gente qualifica essas pessoas. Hoje, a Hidrovias do Brasil é a única empresa da América Latina que tem 2 simuladores de manobra para treinar marinheiros ou para treinar futuros marinheiros e marinheiras, egressos ou não, das escolas de formação de navegação, para atuar na navegação hidroviária. São simuladores de última geração, que colocam ali todas as condições possíveis e imagináveis de manobra de um comboio. Para quem não tem ideia do tamanho de um comboio, a gente empurra com um empurrador 2 campos de futebol em área, em superfície. É um negócio gigantesco. O empurrador vai atrás, 2 campos de futebol na frente e o cara vai manobrando aquilo pelos rios da Amazônia e pela hidrovia Paraná-Paraguai. É muito desafiador e a gente tem que capacitar pessoas para trabalhar nisso. Por último, a gente tem um compromisso que é o de desenvolvimento humano. Embaixo desse compromisso mora a saúde e segurança do trabalhador e do entorno das nossas operações, da comunidade, mora a diversidade, equidade e inclusão, mora a segurança psicológica dos nossos colaboradores e terceiros. Então, Hidrovias hoje vem trabalhando já no 4º ano de metas desafiadoras, cada vez mais desafiadoras. Como que a gente construiu a governança disso? Os diretores da companhia têm parte da sua remuneração variável atrelada às metas de sustentabilidade. Essas metas são cobradas pelo Conselho de Administração. Hidrovias é uma empresa de capital aberto, reporta suas metas à CVM. Então, a gente amarrou essa governança de maneira que a gente consiga construir isso de maneira cada vez mais sólida. Fabiana, excelente seus comentários, né? Primeiro, interessante essa postura de alinhamento de incentivos na governança, né? Então, você está induzindo os teus gestores, a toda a tua instituição, a tua companhia, neste caso, né, a produzir sustentabilidade. De alguma forma, é incentivar essa sustentabilidade. E me chamou muito a atenção também a questão desse selo, né? Que chancela, de fato, todo esse ecossistema em volta da Hidrovias do Brasil, que é um pouco do que a gente tem tentado fazer já no setor de rodovias, e temos um compromisso para os próximos anos de estabelecer alguns selos, talvez muito parecidos com o de vocês. Vamos lá copiar um pouquinho do que vocês estão fazendo de bom. Pessoal, agora a gente vai voltar para uma segunda oportunidade aqui de respostas. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada uma painelista, ok? E aí também já podem colocar suas conclusões finais, suas considerações neste momento. Vou pedir 4 minutinhos, por favor, para cada uma de vocês, mas fiquem à vontade. Então, nessa visão, doutora Pescatori, que a Fabiana trouxe, desse alinhamento de governança, dos incentivos dos seus gestores, como que
você, como formuladora de política pública do Ministério de Portos e Aeroportos, né? Como você enxerga esses agentes privados, as empresas, nessa relação de sustentabilidade? Como é um panorama da sua cadeira, né, como secretária executiva dessa questão? Como eu tinha falado, né, anteriormente, as empresas do setor, como a Hidrovias do Brasil, em geral, elas são empresas que elas já têm essa preocupação de ESG e já têm dentro, né, da sua dinâmica de governança, né, instituída, já uma meta, já estão definindo metas, já estão seguindo uma linha de uma política de descarbonização, de preocupação social, de investimento em sua comunidade, seja uma comunidade portuária ou mesmo nas nossas concessões também de aeroportos. E o setor é majoritariamente privado, então o setor já tem feito muito, Bianca. Então, o que a Fabiana falou aqui, a Hidrovias, efetivamente, é uma das nossas empresas que é mais preocupada com a questão ESG, até porque trabalha com um modal que nos leva a ser um modal muito mais limpo, né? E esse é um foco muito grande, né, do ministro Silvio, que a gente tem dado também, o foco na sustentabilidade, com a criação da subsecretaria, mas também o foco da criação da Secretaria de Hidrovias, para que a gente fomente a participação do setor hidroviário. Você estava no Ministério de Infraestrutura no governo anterior, a gente teve um enfoque muito grande para a gente lançar a política do BR do Mar, para fomento da cabotagem, e a gente já vai vendo os resultados disso agora. Antes de estar aqui, eu estava num evento na ANTAC, em que a gente estava verificando os resultados já do semestre do setor de portos e navegação, e só no setor de contêineres a gente conseguiu crescer 30% no setor na cabotagem. Então, veja como uma política pública que foi pensada lá atrás fomenta a utilização de um modal que é extremamente mais sustentável e socialmente mais alinhado às práticas de ESG. E, no fim das contas, né, tanto no setor portuário quanto no setor de navegação e também os nossos aeroportos, a maior parte dos nossos operadores são operadores privados. E como eu estava falando, já é feito muito. Mas o papel do Ministério, e aí eu acho que é um pouco do que o setor nos exige hoje, é dar a linha de diretriz, né? O que deve ser feito, né? Qual é a nossa diretriz? Eu posso fazer mais? Posso. Mas para que a gente também possa ter uma equalização do que o setor todo está fazendo, né? Para que a gente possa, como poder público, dar um norte para o setor do que a gente espera que seja feito, né? Muito tem sido feito sem essa diretriz do Ministério. Então, seja feita a minha-culpa, a gente está em dívida com o setor privado de dar essa diretriz. Por isso que falei que o nosso grande desafio, né, agora do segundo semestre, é montar a nossa política ESG. E conversando com a Larissa, que chegou agora, né, a gente foi olhar um pouco dessas políticas, né, que são colocadas aí nas portarias dos ministérios. Aí eu falei assim, olha, eu não quero nada que seja só uma lista de diretrizes e objetivos no papel. A gente tem que fazer algo que seja concreto e que seja palpável e que possa ser medido, entendeu? Então, a ideia é que, efetivamente, a gente lance a nossa política, mas essa política ela vai ter uma linha de pacto, né, da sustentabilidade. Então, a ideia é trazer o setor privado para fazer um pacto com o Ministério, e aí é um pacto de metas e um pacto da linha de fomento, né? Então, a gente utilizar nossas linhas de fomento e priorizar as nossas linhas de fomento para essas empresas que pactuarem com o Ministério uma série de metas de descarbonização, de utilização de combustíveis verdes e de migração para uma linha mais sustentável, né? Quando a gente está falando de pacto pela sustentabilidade, aí você falou da questão de selos, né, do setor, a gente trabalhou muito nos últimos anos para que também a gente tivesse uma equalização nos setores. Então, a gente tinha o IDA, que era só o IDA do setor portuário e do setor de navegação. E a gente levou o índice de desempenho da parte de sustentabilidade, agora muito mais social, cada vez mais a gente tem levado o aspecto social também para esses índices. E agora a gente conseguiu levar para o ferroviário, a gente conseguiu levar também para a aviação. A gente também a gente tinha uma boa política de premiações, né? Então, a gente tinha o Prêmio Aeroportos Mais Brasil, criamos o Prêmio Portos Mais Brasil, que inclusive vai ser hoje, mais tarde, né? E a gente vai estar premiando aí as nossas empresas, né? Em vários critérios e também critérios de sustentabilidade. E isso faz com que não seja só numa linha de obrigatoriedade. Eu acho que o mais interessante é que as empresas, elas venham para esse pacto e elas tenham linhas de fomento para que elas promovam a sustentabilidade e a migração para empresas mais verdes, né? Que no fim das contas vão nos ajudar a atingir as metas que o Brasil se propôs
atingir. Então, a gente tem já os nossos selos, a ideia é que a gente possa criar novos selos. A gente está dentro das nossas linhas de financiamento. Você conhece o Fundo da Marinha Mercante. O Fundo da Marinha Mercante, ele era utilizado somente para fomento da navegação, mas com o advento do BR do Mar, a gente ampliou isso também para que a gente possa financiar o setor portuário. Então, agora, o secretário Dino está definindo uma política de priorização, e dentro dessa política de priorização, a gente vai priorizar navios verdes, a gente vai priorizar empresas que tenham em seu board pelo menos 40% de mulheres. Então, a gente está utilizando as nossas políticas de fomento para que a gente leve o setor para ser um setor mais equânime, mais igualitário e mais sustentável em todos os seus aspectos, né? E com certeza, eu acho que um ambiente desse, a gente discutindo e vendo o que os outros setores estão fazendo, a gente com certeza vai trazer boas ideias para essa nossa política aí do setor. E eu sempre falo, né, que muito mais do que definir obrigatoriedades, Fabiana estava falando, a gente tem diversos tipos de terminais, né? Eu vou ter o aeroporto regional, que é um aeroporto pequenininho, que às vezes é operado por um estado, por um município, nem é pelo setor privado. E vou ter aqui a Inframérica operando Brasília, vou ter a CCR operando aeroportos lá, que foram agora recentemente inaugurados em Cuiabá. A gente tem 12 grandes concessionárias aeroportuárias operando no país, que em geral são empresas internacionais, então já tem uma estrutura de compliance, já são empresas que estão implementando uma política de descarbonização, mas muito mais do que definir metas, porque a chance da gente errar é muito grande, da gente tentar equalizar e definir metas contratuais para todos, né? Muito mais do que isso, eu acredito muito na linha de adesão e usar os nossos instrumentos de fomento, seja selos, sejam premiações, sejam os fundos que a gente tem no setor de financiamento, para que a gente promova que as empresas partam e migrem para uma política aí mais sustentável. Obrigado, Mariana. Eu acho que é interessante, inteligente ir pelo lado da adesão, do incentivo, do que só da obrigação, né, de cumprir algumas metas. Só ressaltando que a NTT, apesar de não ter nenhum representante neste momento, estamos debatendo no programa de concessões federais exatamente esses incentivos regulatórios para que as empresas, no caso as concessionárias de rodovia, promovam mais ações de sustentabilidade em seus projetos, né? Isso não seria uma obrigação, mas sim um incentivo regulatório para que outros benefícios ali sejam correspondentes e tenham outras externalidades positivas também. Mas enfim, acho que podemos aprender um pouquinho com vocês lá. Nicole, você aí como diretora do SESI Senat, como você avalia, qual é a tua opinião sobre essa questão aqui dos trabalhadores de transporte, a adesão destes trabalhadores para essa agenda de sustentabilidade? Então, Guilherme, quando você pediu para a gente se apresentar, eu esqueci, é muito difícil falar da gente, né? Acho que a Fabiana comentou, difícil, complicado, e eu esqueci de falar o mais importante. Como diretora do SESI Senat, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que, para mim, é um prazer muito grande transformar a realidade do setor pela educação, pelo atendimento de saúde. E aí eu falaria aqui, todo mundo falou de um monte de coisa que acaba abarcando um pouco do SESI Senat, abarcando um pouco do que a gente fala, e eu estou dizendo isso só para justificar os meus minutinhos que talvez eu passe, porque eu quero comentar uma coisa que a Fabiana falou. Fabiana, você comentou do selo. Hoje o SESI Senat tem o maior programa, talvez o único programa, de controle de emissão de poluentes, que é o Despoluir. A gente certifica as empresas, certifica os veículos dessas empresas. Muitos embarcadores hoje exigem esse selo. Também não somos uma certificadora, mas é um selo muito importante para a gente, porque isso mostra quando o veículo precisa de manutenção, o que ele está contribuindo ou não para a sustentabilidade. Então, esse é a nossa menina dos olhos quando a gente fala de programa de sustentabilidade no SESI Senat. Aí, a Cris comentou dos ODS, né? Hoje o SESI Senat atende 11 dos 17 ODS. No final desse mês a gente assina o Pacto Global como uma entidade que vai ser, eu diria, a percussora, vai fazer o meio de campo entre as empresas, a promover o atingimento desses ODS pelas empresas de transporte. Então, para nós também isso é um prazer muito grande. E aí a gente comentava de outros aspectos de selo, de certificação, da importância de certificação. O SESI Senat esse ano recebeu o selo GPTW pelo 2º ano consecutivo. E qual foi a nossa grande surpresa? Muitas empresas de transporte nessas premiações. Então isso também mostra um compromisso do nosso setor com essa pauta, né? De ter um bom lugar para se trabalhar, de tratar bem o seu funcionário. E aí,
a Mariana traz essa questão das políticas. Mariana, a gente começou entrega agora em julho o Instituto Etos, essa pesquisa do setor rodoviário de cargas e de passageiros, mas a nossa intenção é avançar para os demais modais. Hoje o SESC Senat atende gratuitamente todos os modais de transporte, então aéreo, ferroviário, aquaviário, estão todos lá conosco. Então, a gente pode trocar figurinha depois, porque eu acho que antes de soltar uma política, talvez a gente ter noção de como é que o setor se organiza, de como é que a capacitação está, sob pena da gente soltar uma política que é muito boa no papel, mas acaba não atingindo o que a gente quer, que é a efetividade. Também, Fabiana, a gente inaugura no dia 14 de agosto, lá em Belém, o nosso primeiro simulador aquaviário. A gente tem um grande contribuinte, um grande empresário, que é a empresa Transporte Bertolini. Então, vem numa demanda deles. E a gente foi no exterior buscar como é que a gente opera esse simulador, sendo que eu posso contar com você, eu acho. Já estou me oferecendo, se você puder, depois a gente trocar cartão, porque eu acho super importante o seu know-how para nos ajudar, já que temos objetivos comuns. E aí, agora eu vou começar a minha resposta, tá? Calma lá. E aí, quando a gente fala do setor de transporte, a Fabiana comentou das diferenças, e a Mariana também comentou, de aeroportos pequenos. O setor hoje, ele tem 150 mil matrizes e filiais com vínculo empregatício. Transporte, como um todo, todos os modais. 100 mil são microempresas. Então, 28 mil aproximadamente são pequenas empresas. E 26 mil são grandes e médias empresas. Então, não tem como a gente tratar um microempreendedor, quando a gente traz uma necessidade de uma certificação em ESG, como a gente trata um grande empresário. A gente falava não só de empresas familiares, mas empresas que não são familiares, muitas vezes o RH é junto com o DP. Então, a gente precisa entender qual é essa realidade das empresas. E aí, quando a gente soltou uma pesquisa em 2023, dizendo quais são os riscos do setor de transporte, eles disseram que escassez de mão de obra para 60% é o maior risco, mão de obra qualificada. Depois, para 52%, eventos climáticos extremos, que acho que nem tinha acontecido a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul ainda. Depois, aumento dos custos em decorrência de ações ambientais, quase 40%. E, por último, crime ou conflito cibernético de 36%. E aí, quando eles fizeram uma autoavaliação, 41,3% das empresas, elas se sentem pouco ou nada preparadas para os riscos sociais. 45% se sentem pouco preparadas para os riscos econômicos e 50% se sentem pouco ou nada preparadas para os riscos ambientais. Então, qual que é o nosso maior desafio enquanto entidade formadora? É trazer tranquilidade e conhecimento para esse pessoal se sentir menos fazendo mais, eu diria. E aí, quando a gente fez uma outra pesquisa lá em 21 já, então essa pesquisa vai ser atualizada em breve, a gente tem que eles se preocupam quando fala de ambiental, monitoramento do uso do combustível, que hoje é o maior insumo. Então, diesel hoje, quando a gente fala de transporte rodoviário, e eu acredito que aéreo também é o querosene da aviação, né? É o maior insumo de uma empresa de transporte. O monitoramento das próprias emissões, da geração de resíduos. Então, a gente acaba esquecendo de uma operação de transporte rodoviário de passageiros que o ônibus precisa ser lavado todo dia. Então, se ele não tiver um bom reuso da água, olha o que é enviado, o que é desperdiçado. Uso de energia elétrica, monitoramento do uso de água, de efluentes e do reuso da água. Então, isso tudo só mostra que o nosso setor tem muita coisa para se preocupar e precisa de instituições, como a Hidrovias do Brasil comentou, instituições privadas que fomentem o ensino, que é o que precisa. Como a Secretaria de Portos comentou, de políticas norteadoras que digam para onde a gente precisa caminhar enquanto setor. E aí a gente tem, para finalizar, quando você me pergunta assim, a pergunta é como o transportador adere, né, às ideias de sustentabilidade. Quando a gente olha os maiores projetos nesse tema, projeto Proteção, que também temos parceria com vocês, que a gente vai para os pontos em parceria não só com as concessionárias para prevenção de abuso de crianças e adolescentes. A gente tem uma adesão fenomenal de grandes empresas transportadoras. O Despoluir, que eu já comentei. A gente tem 2 projetos que formam mulheres para o setor, que é a voz delas
e caminhos para elas, e tem mais um que foi lançado recentemente, que é Elas no Volante, então com a Iveco, com a Mercedes, com a Lotus. E a gente tem dentro do SESC Senat um programa que a gente iniciou para entregar a carteira de motorista, porque hoje, quando a gente fala de mão de obra de motorista, a gente tem 1,5 milhão a menos motoristas no setor. Então, o nosso desafio aí é financiar essa carteira, e a gente teve 55 mil inscritos. Então, um projeto muito caro, não só de valor, mas muito importante para nós, para a inclusão desse público no nosso setor. Então, eu diria, e isso também envolve os caminhoneiros autônomos, que você me perguntou, Guilherme. A gente tem, dentro do nosso conselho, a gente tem entidades associativas que representam os caminhoneiros autônomos. Lançaremos agora em breve uma campanha focada nos caminhoneiros autônomos, porque eles também têm prioridades nos atendimentos das nossas unidades, seja nos cursos, seja na área de saúde. Enfim, então eu diria que a gente, enquanto entidade formadora, somos muito bem avaliados pelos trabalhadores no SESC, na área social, e muito bem avaliados pelos empregadores no Senat, na área de qualificação profissional, o que não nos dá nenhum conforto, ao contrário, só aumenta a régua para a gente bater novos desafios. Então, eu me coloco aqui à disposição de todas as painelistas para a gente traçar novos programas e projetos em parceria com o SESC Senat, inclusive com a BCR também, viu, Guilherme? Volto a reforçar o nosso compromisso com as rodovias. Muito obrigado, doutora Nicole, excelente, acho que tem muito a mostrar e tenha certeza que somos admiradores do trabalho de vocês. Gente, eu vou pedir só a Fabiana e Cris para ser também um pouquinho sucinta por causa do nosso tempo aqui, mas já indo diretamente, Cris, o que a gente pode enxergar para os próximos anos aí no setor de saneamento? Quais são os resultados que você pode falar para a gente? Bom, Bianco, eu queria aproveitar aqui, agradecer a presença de todos e pelas colegas terem compartilhado tantas informações, tantos ensinamentos. Acho que a gente sai sempre engrandecido de um painel como esse. Mas até em benefício do tempo, muitas vezes falar o óbvio tem que ser repetido. E eu acho que o maior recado que eu poderia deixar hoje é sobre sustentabilidade no setor de saneamento e a gente olhar para o recurso hídrico, né? Hoje nós somos um país totalmente privilegiado, nós temos 12% da água doce do mundo, e eu poderia aqui chegar e dizer que a gente tem condições de implementar muita tecnologia para poder cuidar dos nossos recursos, mas na verdade a gente tem tantos rios, né? A gente já tem tanta riqueza natural e na verdade a gente tem que cuidar mais disso. E como que a gente cuida disso? Tratando o esgoto. Na verdade, rio a gente tem, mas a gente está jogando esgoto in natura nesses rios. Então, o recado é óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido, né? Então a gente tem que pensar cada dia mais nessa questão de produção de água, né? De tratamento de esgoto, porque não existe medida maior de sustentabilidade do que isso definitivamente entrar na agenda política, na agenda social do nosso país e a gente realmente levar a sério. Obrigada. Muito obrigado, Cris. E agora, Fabiana, para finalizar aqui, na visão aí da Hidrovias do Brasil, né, o que você consegue enxergar de multimodalidade? O que você pode passar para a gente, por favor? Vou falar bem rápido, que a gente está sendo gongado aqui já, né? Mas o que eu queria deixar de recado é o seguinte, o Brasil ele tem um grande potencial de ser um hub de logística sustentável e de baixo carbono. Para isso, a gente precisa olhar com muito carinho para a combinação ótima de modais de transporte que a gente pode ter, né? Hidrovias, a transporte hidroviário é um transporte de baixo carbono, mas a gente precisa que a carga chegue lá de alguma maneira. E qual é a combinação ótima do modal hidroviário com o modal rodoviário, com o modal ferroviário, cada um com as suas ações de descarbonização? Assim, a gente tem um grande potencial como país de ser um hub de logística de carbono neutro, desde que a gente olhe com muito carinho e com muito cuidado para essa combinação ótima de modais. E eu ouso dizer que é a primeira vez que se vê uma mobilização e uma fala e uma discussão tão grande sobre essa combinação ótima de modais, assim, desde que eu comecei a trabalhar. Então eu acho que esse é o grande recado e a grande provocação que eu deixo aqui, para o setor rodoviário olhar com muito carinho para as políticas de descarbonização e necessariamente não só de redução de troca de matriz energética, mas de eficiência operacional. Eu acho que isso fala muito sobre descarbonização. A gente tem aí um grande potencial para trabalhar. Muito obrigado, Fabiana. Acho que
esse painel ele não acaba aqui, ele talvez começa aqui, ainda a gente tem que conversar muito mais, aprendendo todo mundo junto e trazermos essas boas práticas. Um agradecimento especial à secretária, Nicole, também Cris e Fabiana. Pessoal, eu só vou pedir uma coisa para vocês muito importante. Eu quero uma salva de palmas mais alta do que o pessoal do lado lá, pelo amor de Deus, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Excelente tarde a todos, tá bom?